Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes, todos que nos assistem em casa. Eu gostaria de falar sobre dois assuntos, um bom e um ruim. Vou começar pelo ruim, né? Acendeu o sinal vermelho para a cidade de Campinas, que hoje saiu o índice da Escola Nacional de Administração Pública, que emite o ranking das cidades mais empreendedoras no país, e Campinas regrediu 16 posições nos últimos 3 anos. Se a gente analisar o ranking mundial, o Brasil já está em péssima localização desse ranking, onde em torno de 190 países o Brasil ocupa a posição de 124 no ranking de empreendedorismo. E Campinas já teve em melhores posições, hoje no número 28 em ranking nacional, perde para muitas cidades em muitos estados do norte e do nordeste, cidades com poder econômico muito menor do que Campinas, com índice de desenvolvimento menor, mas o que chama a questão é a questão do empreendedorismo, que é uma tecla importantíssima se a gente quiser galgar índices de desenvolvimento, o IDH e desenvolvimento humano, para a gente diminuir as injustiças sociais, o abismo da divisão de renda entre a população mais rica e mais pobre, o IDH, tudo está relacionado à questão do empreendedorismo. Aqui em Campinas, por que é importante a gente falar desse assunto? Nos últimos 3 anos, a gente regrediu 16 posições, por quê? Isso reflete como a administração pública tem sido conduzida. Apesar de termos alguns avanços em relação à questão do ambiente da desburocratização, ele ainda é incipiente pela necessidade do momento. Se a gente analisar o ambiente regulatório, que é o que eu costumo mais atacar aqui nessa tribuna, a questão da burocracia e da dificuldade de empreender em Campinas, ela cai de 28 e vai para 70 posição, 71 mais precisamente. Isso significa que Campinas é altamente hostil para quem quer investir na cidade. Então eu tenho inúmeros relatos diariamente de pessoas que falam assim, eu cansei dessa cidade, eu cansei de construir nessa cidade, eu cansei de empreender aqui, eu vou levar minha empresa embora de Campinas. E quando a gente fala de empresa, do empreendedor, a gente não está falando do grande empresário, nós estamos falando desde o cara que vende pipoca na esquina até o cara que tem a sua empresa. Tem o micro, tem o médio e tem o grande. E Campinas é hostil a qualquer tipo de empreendimento, em qualquer escala. Aqui nessa casa eu fui presidente da comissão de desburocratização, onde a gente escutou vários setores e propusemos, depois de 1 ano de discussões, um relatório com uma série de intenções e necessidades que o poder público precisa transformar na administração para tornar a cidade de Campinas mais atraente. E por que é importante? Além da arrecadação, porque quanto mais empresas cadastradas e a economia girando, existe maior arrecadação do município para poder honrar com os compromissos sociais, nós temos a questão do desenvolvimento da cidade para atrair investimentos, como polo de atração de investimentos. Então, Campinas está regredindo nesse sentido, e eu faço um alerta aqui aos colegas vereadores, porque quando a gente fala de administração pública, a gente fala diretamente da Câmara Municipal, porque é aqui que circula todos os projetos da prefeitura, do prefeito. Então, quando a gente aprova leis aqui que criam dificuldades para o empreendedor, que criam uma série de regras, como, por exemplo, aqui no final do ano passado, se aprovou uma lei de requalificação do centro, que foi só para inglês ver, porque basicamente foi isenção fiscal, mas nem para o cara conseguir a tal da isenção fiscal ele consegue, porque é tamanha a quantidade de regras atreladas nesse projeto, que representa o atraso, que é impossível do cara conseguir. Recentemente a gente teve também aí uma reformulação da lei de acesso ao crédito em relação à pandemia, ao microempresário, porque ninguém estava tendo acesso ao crédito, porque a burocracia é muito grande. A gente conseguiu aprovar uma emenda no projeto lá às custas para que esse microempresário que tivesse acesso ao crédito
não precisasse de ter o alvará da empresa dele, porque a gente sabe que para você conseguir um alvará de empresa nessa cidade é altamente traumático, é aterrorizante. O pessoal está lá com 10, 20 anos de empresa, não tem um alvará de funcionamento. E aí, para o cara ter acesso ao microcrédito, ele precisa ter o alvará. Eu estou dando um exemplo mínimo de uma cultura que é recorrente nessa casa, de a gente criar sempre dificuldades, seja desde criar plaquinha, regrinha para isso, regrinha para aquilo, até os grandes projetos. Então, falando, por exemplo, de atraso, né? Hoje mesmo nessa casa, na Comissão de Administração Pública, que eu já agradeço aí o colega Schneider, que foi relator do projeto, que votou favorável ao projeto, do meu projeto, que nada mais era do que você criar um comitê gestor que impede, por exemplo, que esteja acontecendo o que hoje acontece no BRT, uma obra parada de muitos anos, um tamanho prejuízo para o município, devido a um problema que foi crescendo ao longo do tempo, que virou um abandono da construtora, e a obra parada ali, agora vai esperar a licitação. Ou seja, esse projeto que foi rejeitado hoje pela comissão, ele criava um modelo de gestão onde você tinha 3 pessoas, onde um representava a empresa, a outra a prefeitura e tinha um outro que era o conciliador. Você vai detectar o problema lá no início, você não vai deixar ele crescer. Então é um projeto que visa a eficiência da máquina pública. E como é que pode ser contrário a um projeto desse? Me explica. Então, infelizmente, é esse tipo de atitude que nós estamos criticando aqui, que são recorrentes. E eu falo para aqueles que acompanham o nosso trabalho, que torcem porque os nossos projetos são sempre na linha da transparência, de combater privilégio, de combater corrupção, que não desanimem. A gente vai reapresentar o ano que vem esse projeto e muitos outros que já foram para a gaveta aqui. Mas isso que eu estou falando não é porque é o meu projeto, não é nada disso. Eu estou falando da cultura que existe nessa cidade e que está se refletindo em termos estatísticos no ranking que saiu hoje. E que reflete a posição do Brasil no ranking mundial. Então, Campinas é protagonista sempre nos maiores rankings, inclusive no ranking da inovação é número 4 do Brasil. Então, por que não replicar os bons exemplos que nós temos na inovação tecnológica? E aí a gente vai para o número 71, quando fala de empreendedorismo. Então, nós estamos expulsando as pessoas que querem investir nessa cidade. E, nesse sentido, semana que vem nós temos aqui a Comissão de Alvarás e Projetos, porque a Secretaria de Urbanismo, eu acho que é a pior de todas. Ali é um ambiente totalmente hostil, onde você, para aprovar um projeto ou ter um alvará, você fica anos na fila e não resolve. Então, a gente não sabe se é aquela cultura de criar dificuldade para vender a facilidade, ou se é só aquele preconceito, aquele ranço de achar que o empreendedor é aquele cara que quer levar vantagem, então vamos dificultar ao máximo a vida dele. As leis, a legislação no Brasil, e aqui em Campinas não é diferente, ela é sempre feita da forma de você dizer o que não pode, e devia ser o contrário. A lei devia ser baseada do que não pode. E, aliás, o que é feito hoje é do que pode. Então, você faz uma lei tão grande, tão extensa, tão burocrática, para dizer tudo que não pode. Porque você está preocupado que alguém vai cercear, vai tirar vantagem do poder público. Então, se a gente se limitar ao que não pode, tudo que não está na lei pode. E ao contrário. Então, essa cultura é uma cultura nefasta que leva Campinas ao atraso, ao ranking. Então, eu fico preocupado quando eu vejo esse número que nos últimos 3 anos Campinas regrediu 16 posições no ranking de cidades empreendedoras. E eu tenho uma boa notícia em relação às escolas, ao protocolo de segurança que essa Câmara aprovou. Hoje eu estive na Escola Americana de Campinas, um pai de aluno disse que eles já têm esse protocolo de segurança que funciona muito bem na escola e, como vocês sabem, a cultura americana é muito propícia nesse tipo de ataque e eles já têm essa expertise, estão há 20, 30 anos na nossa frente e hoje foi as primeiras tratativas e vamos estar reunindo novamente numa nova data para saber com detalhes os planos do protocolo de segurança que é feito na Escola Americana
e nós vamos convidar o prefeito, o secretário de Educação, o secretário de Segurança Pública, Major Jaime, que é colega comigo no projeto, para estarmos avançando nessas tratativas da regulamentação dessa lei, que é urgente para a cidade de Campinas. Obrigado, presidente.